também nós estamos com uma série de mensagens sobre a oração. Então traga o seu filho. Bem, então preste muita atenção nesses avisos muito importantes. No dia 31 de agosto ao dia 20 de setembro, nós teremos o nosso jejum de 21 dias. Marque esse dia na sua agenda e faça junto com a gente. Dia 12 de setembro também teremos nosso evangelismo, você não pode perder. E também, fique agora com os... E esses foram os nossos recados e programações dessa semana. Se conecte e fique ligado. Agora fica a poderosa palavra de Deus. Até a próxima. Tchau. Com a pressa. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Queria que você fechasse seus olhos agora. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar o Teu poder agora sobre a Tua igreja, sobre os Teus filhos. Vem falar conosco através da Tua palavra agora, Senhor. Abra o coração, abra o entendimento dos Teus filhos. Derrama o Teu poder, Senhor, e muda, transforma, liberta, Senhor. E que a Tua palavra entre e produza mudança em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Semana passada nós tivemos as nossas 40 horas de louvor e adoração. Nós tivemos as nossas 40 horas de louvor, de jejum. E no domingo, nós falamos sobre como manter a sua vida cheia do Espírito. Nós falamos sobre o altar. Nós falamos sobre o jejum e nós falamos sobre a adoração, que são as coisas que nós precisamos para ser cheios do Espírito Santo. Espírito Santo, nós sermos cheios do Espírito Santo, não é só em um evento, não é só num final de semana de oração e jejum, não é só numa festividade, numa conferência, não. Mas nós devemos manter a nossa vida cheia do Espírito Santo. Nós devemos, no nosso dia a dia, sermos cheios do Espírito Santo. E como nós mantemos a nossa vida cheia do Espírito Santo? Levantando um altar de adoração a Ele. Nós mantendo a nossa chama acesa dentro de nós. E hoje eu quero continuar falando sobre isso. Hoje eu quero continuar falando que como nós podemos ser cheios de Espírito Santo. Manter a nossa chama acesa todos os dias. O altar tem que sempre estar, a lenha do altar, o fogo do altar, sempre tem que estar queimando. A sua vida cristã é um altar. Você é um altar do Senhor. Você edifica o seu altar ao Senhor. E o fogo do Espírito Santo, ele deve sempre estar queimando dentro de você, todos os dias da sua vida. Então, a semana passada eu falei sobre algumas coisas importantes para você manter o seu altar, manter o fogo do Espírito Santo aceso dentro de você. A primeira coisa que eu falei é que a oração, ela é importantíssima para a sua vida cristã. A oração é onde você entra carregado e sai leve. É onde você descarrega diante do Senhor toda a sua vida, todas as suas necessidades, todos os seus problemas, as suas preocupações, seus sonhos. E quando você faz isso, você descarrega diante do Senhor, você sai leve, porque o fardo do Senhor Jesus, ele é suave, ele é leve para você.
Então a oração é importantíssimo para você manter o fogo aceso no seu interior. A segunda coisa é a palavra. A palavra do Senhor é importante porque é onde Deus fala conosco. Deus fala comigo e com você através da palavra. A maneira mais fácil de você ouvir a voz do Senhor é através da palavra. Então você tem que todos os dias estar se alimentando da palavra, comendo porções da palavra, ouvindo porções da palavra, porque a palavra é lenha para que a chama do Espírito Santo se mantenha acesa dentro de você. Outra coisa que nós falamos, que o jejum é onde você está se consagrando. O jejum não é para trazer Deus perto de você. Não, o jejum é para você se aproximar mais de Deus. Então, quando nós jejuamos, nós estamos sensíveis, querendo, desejando, buscando a voz do Espírito Santo no nosso interior, buscando a comunhão e a intimidade. Então, o jejum te aproxima de Deus. Agora, hoje eu quero abranger um pouquinho mais, eu quero ir um pouquinho mais longe, mais profundo com você, para que você possa manter a chama do Espírito Santo acesa dentro de você. E hoje eu quero dizer sobre algumas coisas que você precisa abandonar para você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque ser cheio do Espírito Santo, para ser cheio do Espírito Santo, não basta somente você buscar mais a Deus. Nós também precisamos permitir que Ele retire tudo aquilo que impede a sua comunhão, o seu crescimento, a sua vida com Ele. Então é importante você saber que tem coisas que muitas vezes atrapalham você de ter um relacionamento e uma intimidade mais profunda com o Espírito Santo. Então a Bíblia mostra que ser cheio do Espírito Santo envolve algumas coisas. Primeiro, envolve rendição. Você tem que estar sempre completamente rendido ao trabalhar e o agir do Espírito Santo na sua vida. Você precisa se render à ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele não quer só te salvar. O Espírito Santo, ele quer te transformar. O Espírito Santo, ele quer que você tenha uma vida parecida com Jesus. A função do Espírito Santo nas nossas vidas é nos levar a ser cada dia mais parecidos com Jesus. Então, para que o Espírito Santo possa trabalhar nas nossas vidas, nos transformando e nos fazendo a cada dia mais parecidos com Jesus, nós precisamos nos render, nós precisamos nos entregar, nós precisamos estar abertos, nós precisamos estar rendidos a Ele, nós precisamos dizer todos os dias: Espírito Santo, eis-me aqui, faça a Tua vontade na minha vida. Outra coisa importante é a santificação. Porque a santificação é um processo em que nós estamos sendo cada dia mais transformados, é um processo que cada dia mais santificação significa a separação. Santidade, santo, significa separado. Eu sou santo, por quê? Porque eu sou separado para Deus. Então, o processo, a santificação não é algo que acontece da noite para o dia. A santificação, ela é um processo. A cada dia que você vai respondendo à voz do Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo vai pedindo para você, a cada dia você vai sendo santificado. A cada dia você vai sendo transformado à imagem e à semelhança de Jesus. Outra coisa importante é a obediência, porque não adianta nada o Espírito Santo falar com você e você não obedecer. Então a obediência é algo importantíssimo de nós, para quem quer ser cheio do Espírito Santo, para quem quer viver uma vida queimando no altar, para quem quer o fogo do Espírito Santo, a obediência é algo importantíssimo. Por quê? Porque muitas vezes o Senhor vai pedir coisas para você, e muitas vezes coisas que você não entende, muitas vezes coisas que você não quer abandonar, muitas vezes coisas que você não concorda com isso, mas a obediência é algo importantíssimo para quem quer ser cheio do Espírito Santo. E quando você obedece, a obediência só te protege, a obediência te eleva, a obediência faz você subir de nível na sua intimidade com o Espírito Santo. E por último, a transformação. Então, esses são fatores que envolvem a pessoa ser cheia do Espírito Santo. Transformação é algo importantíssimo. Não tem como a pessoa falar que ela é cheia do Espírito Santo se ela não está sendo transformada.
Não tem como a pessoa falar que ela tem o Espírito Santo se a vida dela continua a mesma. Se entra ano, sai ano e ela continua a mesma pessoa. Não, quem é cheio do Espírito Santo, ele está sendo constantemente transformado. Ele passa por um processo de transformação a cada dia. Ele olha para trás, há um ano atrás eu era uma pessoa, agora eu sou outra pessoa. Por quê? Porque o Espírito Santo a cada dia está me transformando. Então, isso faz parte daquelas pessoas que querem ser cheias do Espírito Santo. Agora, nós precisamos abandonar algumas coisas. Olha para o seu irmão e fala para você precisa abandonar algumas coisas. E eu quero falar sobre isso para você nessa noite. Primeira coisa que você precisa abandonar, se você quer ser cheio do Espírito Santo, você precisa abandonar o pecado consciente. Tem coisas nas nossas vidas que nós sabemos que é pecado, que nós sabemos que não agrada a Deus, que ninguém precisa falar para nós que é pecado, porque o próprio Espírito Santo, ele testifica dentro do nosso coração que aquilo que você está fazendo é errado, mas muitas vezes nós não queremos abandonar. E isso a Bíblia chama de pecado consciente. Muitas vezes, o pecado consciente é o pecado não confessado, mas é o pecado cultivado. E o pecado, quando ele é cultivado, ele endurece o nosso coração e ele entristece o Espírito Santo de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 30. Olha o que a palavra de Deus diz aí. Efésios capítulo 4, verso 30. Olha o que diz aí. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O que entristece o Espírito Santo de Deus? O pecado consciente. Quando eu sei que é pecado e eu continuo praticando. Quando eu sei que eu pequei e eu não confesso ao Espírito Santo de Deus. É aquele pecado que está escondido. Uma vez, uma pessoa levou uma outra pessoa para morar dentro da casa dele. E quando a pessoa entrou dentro da casa dele, ele começou a andar pelos cômodos para conhecer a casa, porque ali ele ia morar naquela casa. E aí quando ele foi entrar num quarto, o dono daquela casa pegou e falou para ele, aqui não, esse quarto aqui você não vai entrar não. Aí o dono da casa pegou e falou, aí a pessoa que estava indo morar naquela casa falou, não, por quê? Se eu vou morar aqui, você me deu acesso à casa. Não, eu te dei acesso a todos os outros cômodos, menos nesse cômodo aqui. Nesse cômodo aqui você não pode entrar, porque esse cômodo aqui é meu. Sabe, muitas vezes acontece isso conosco. Nós chamamos o Espírito Santo para morar dentro de nós. Nós abrimos a nossa casa, que é o nosso coração. Nós abrimos o nosso ser para que o Espírito Santo venha entrar, penetrar e trabalhar em todas as áreas da nossa vida. Nós pedimos para que o Espírito Santo trabalhe em todas as áreas da nossa vida. Mas quando o Espírito Santo começa a trabalhar e quando o Espírito Santo vai entrar em determinada área onde tem um pecado escondido, muitas vezes nós falamos, não, Senhor, aqui não, aqui o Senhor não mexe. Pode mexer nas outras coisas, mas essa área aqui, ainda eu gosto dessa área aqui. Essa área aqui eu não quero que o Senhor mexa, não. Então, você precisa abandonar tudo. Você precisa deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida por inteiro. Em todas as áreas da sua vida, você precisa dar liberdade para que o Espírito Santo possa trabalhar. Então, até aquele pecado que muitas vezes é o seu pecado de estimação, você tem que colocar diante do Senhor. Pastor, mas eu não consigo largar, eu não consigo parar de fazer isso. Eu até tento, mas eu não consigo. Então aí é que você tem que ir para os pés do Espírito Santo. Aí é que você tem que colocar, tem que confessar, Senhor, olha, eu pequei, eu errei. Mas qual que é a atitude muitas vezes errada que nós temos? Muitas vezes nós pecamos por um entendimento falso, por um entendimento errado, por uma falácia do diabo, por fortalezas que muitas vezes nós temos na mente. Muitas vezes nós pecamos e nós fazemos como Adão.
nós pecamos e ao invés de nós corrermos aos pés do Senhor e confessar o pecado e pedir perdão e pedir para que Ele te liberte daquele pecado, nós nos afastamos da presença dEle. Ao invés de você correr para os pés do Senhor, você se afasta dEle. Aí você fala, agora eu não sou mais digno, eu errei, eu pequei, agora Deus vai me castigar, agora Deus não vai me ouvir mais, agora Deus não vai querer ter mais relacionamento comigo, agora eu estou debaixo de maldição, ai, agora eu não sei, ai, acho que nem compensa eu mais ir para a igreja. Tem muita gente que pensa desse jeito. Mas quando deveria pensar o contrário, porque Deus é o nosso Pai, Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é poderoso para transformar e nos libertar do pecado. Então o que nós deveríamos fazer? A hora que nós errarmos, a hora que nós pecarmos, nós deveríamos chegar e pedir, Senhor, me perdoa, Senhor, me sara, Senhor, me cura, me purifica, me livra, me transforma desse pecado. E continuar seguindo na nossa vida cristã. Então, hoje mude a sua atitude com respeito ao pecado. Ao invés de você se afastar de Deus, é hora de você se aproximar dEle. Você sabe por quê, meus irmãos? Porque a palavra de Deus diz que quando você estava lá no mundo, quando você vivia em pecado lá no mundo, quando você era inimigo de Deus, quando você nem conhecia Deus, quando você praticava todo tipo de coisa errada, a Bíblia fala que mesmo assim o Senhor te amou, e o Senhor te trouxe para os caminhos dEle, e hoje você está aqui, não é porque você quer, você está aqui porque o Espírito Santo te trouxe aqui nesse lugar. Então, o que você tem que fazer? Se aproximar dEle. Então, se você tem consciência de que algumas áreas na sua vida ainda não foram transformadas, ainda precisam de mudança, se você ainda tem pecados que você comete, então vá aos pés do Senhor, para que Ele possa te ajudar você a abandonar esse tipo de coisa. Nós precisamos abandonar a mentira. Nós precisamos abandonar a imoralidade, nós precisamos abandonar a desobediência, nós precisamos abandonar práticas escondidas e tudo aquilo que sabemos que desagrada a Deus. Eu pergunto para você nessa noite, existe alguma coisa que você está tentando esconder de Deus? Tem alguma área na sua vida que você não está deixando o Espírito Santo entrar e trabalhar? Essa noite é noite de transformação. Essa noite é noite de você colocar esses pecados que muitas vezes você está tentando vencer sozinho aos pés de Jesus. Você sabe por quê? Porque enquanto você está tentando vencer um pecado sozinho, é só você e o pecado. É só você e o diabo que está lutando um contra o outro. Mas quando você vem e coloca o seu pecado diante de Deus, aí você já não está mais sozinho. Aí é você e o Espírito Santo para vencer aquele pecado. Aí você e o Espírito Santo é maioria. E nada pode resistir ao poder do Espírito Santo. E todo pecado vai cair por terra, porque foi para a liberdade que Deus te chamou. Você vai ser livre. Foi para a liberdade, para ser livre. Você é livre da condenação do inimigo, você é livre do pecado. Foi para isso que Deus te chamou, para andar em liberdade. Que andar em liberdade é olhar para o pecado e falar, não aceito, não vou mais praticar isso, não quero isso mais para a minha vida. Você tem poder sobre o pecado, quando você coloca ele diante do Senhor e pede a ajuda dele. O Espírito Santo é que vai te ajudar. Segunda coisa que nós precisamos abandonar: a amargura e a falta de perdão. Eu tenho pregado aqui na igreja, uma cultura da nossa igreja é a cultura do perdão. Por quê? Porque a cultura do perdão é a cultura do céu. Esse dia eu estava conversando com um irmão, eu estava falando para ele, olha, perdão não é algo natural. Perdão é algo divino. São 3 coisas que vieram do céu para a terra. Primeiro, a família. A família é uma instituição divina. Não foi o homem que criou a família. Quem criou a família foi Deus. Por isso que o diabo luta contra a família. Segundo, a igreja. A igreja é uma instituição divina. Ela não é humana. A igreja não foi instituída por homens. A igreja foi instituída por Deus nessa terra. E a terceira coisa é o perdão. O perdão não foi criado por homens. O perdão veio dos céus. O primeiro a perdoar foi Deus. O primeiro a liberar perdão foi Deus. O Senhor nos perdoou. O
O Senhor nos amou tanto, que Ele deu o seu Filho para morrer no nosso lugar, como perdão dos nossos pecados. Então, perdão é algo do céu. Então, olha só, olha o que diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 31. Põe aí do versículo 31. Olha o que diz aí. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia sejam tirados dentre vós. Então, olha só, um coração cheio de ressentimento, cheio de mágoa, um coração cheio de amargura, cheio de ódio, cheio de rancor, ele não consegue desfrutar da presença e da graça e do poder do Espírito Santo de Deus. Perdoar não significa dizer que aquilo que a pessoa fez contra você foi correto, não. Perdoar significa entregar a situação a Deus e não permitir que essa mágoa, que esse ressentimento, que essa amargura, que esse ódio domine seu coração. Perdoar é entregar a justiça a Deus, é deixar Deus fazer justiça no seu lugar. Perdoar é você tirar o peso das suas costas e entregar ao Senhor e deixar com que Ele faça. Perdoar é você se libertar de qualquer justiça própria. Então, olha só, Deus ele é o justo juiz. Nós não somos juízes. O Senhor não nos chamou para julgar, o Senhor nos chamou para amar, o Senhor nos chamou para perdoar, o Senhor te chamou para você andar em liberdade. Sabe, quando você não perdoa, a Bíblia diz que o céu se fecha. A Bíblia diz que quando nós não perdoamos, Deus também não nos perdoa. A Bíblia diz também que quando nós não perdoamos, a Bíblia diz que vem demônios atormentadores sobre nossas vidas. Você pode ver, você está num momento de alegria, você está num momento feliz, daqui a pouco você lembra daquela ofensa que a pessoa fez com você, ou você lembra do ofensor, daquela pessoa que fez algo contra você, e a sua alegria vai embora, a sua paz vai embora, acaba o dia para você, e você fica preso num ressentimento, numa amargura, numa tristeza, numa ira incontrolável muitas vezes, e isso não está fazendo mal para a pessoa. Você está lá todo ressentido, todo magoado, todo triste, todo pesaroso, e a pessoa está lá vivendo a vida dela, mas isso está fazendo mal para quem? Para você mesmo. Quando nós não perdoamos, somente nós somos prejudicados. Quando nós carregamos mágoa, quando nós carregamos ressentimento, quando nós carregamos ira, quando nós carregamos rancor das pessoas, só nós somos prejudicados. Essa mágoa, essa amargura, esse ressentimento, ele vai estragando você por dentro. Ele afeta a sua alma, ele afeta o seu espírito e ele afeta o seu corpo. Ele produz doenças. Quantas vezes nós já oramos e cuidamos de pessoas com esse problema da falta de perdão, que tinham doenças, dores terríveis no corpo. Por conta do quê? Por conta da mágoa, carregando algo que não é para você carregar. Então, olha só, perdoe. Mas isso é difícil, pastor, você não sabe o que a pessoa fez. Eu entendo você. Mas olha só, nada melhor do que você ser livre, nada melhor do que você andar em paz, nada melhor do que você ter a sua felicidade de volta, nada melhor do que você poder ter dias felizes. E para que isso aconteça, você precisa entregar nas mãos de Deus. O problema é que muitas vezes, para os outros, nós queremos justiça. Por que muitas vezes nós temos dificuldade de entregar aquela pessoa que nos machucou nas mãos do Senhor? Porque nós queremos justiça. Porque nós queremos que de alguma forma a justiça seja feita de uma forma rápida. Esses dias eu estava conversando com uma cliente e ela veio
comentando comigo de uma injustiça que tinha acontecido com uma neta dela, e a neta dela estava em depressão. E a gente se propôs em ajudar. E aí ela falou assim, eu falei, você sabe o que você tem que fazer? Ela falou, eu sei, mas o problema é que vocês falam, ela não é cristã, o problema é que vocês falam que tem que perdoar, que Deus é quem faz justiça, mas às vezes a justiça de Deus demora. E olha só, a minha filha, a minha neta está aí sofrendo com depressão, e a pessoa está lá no bem bom. Eu falei, olhando pela sua perspectiva, você acha que é correto. Mas olha só, você está querendo que a justiça de Deus seja rápida na vida da pessoa. Agora, Deus não olha com o seu olhar de justiça. Primeiro, Deus olha com um olhar de misericórdia, porque quando é com os outros, nós queremos justiça e queremos que a justiça seja rápida. Mas quando é com a gente, nós queremos misericórdia e queremos que Deus aplaque a ira dele. Então, antes de Deus olhar para o agressor, Deus olha para você também. A mesma justiça que você quer para o outro, para você, você não quer. Então, Deus olha para ambos os lados. Deus dá chances de mudança para as pessoas. Por isso que a primeira coisa que Deus olha é com misericórdia, principalmente de você. Então, para os outros, justiça. Para mim, misericórdia. Eu falei, quando você erra com uma pessoa, você gostaria que a justiça de Deus fosse tão rápida quando você quer que seja para essa pessoa? Ela falou, aí não. Eu falei, então Deus é justo. Deus é misericordioso. Então, quando nós entregamos nas mãos do Senhor, e quando você entrega nas mãos do Senhor, quero dizer para você, Deus faz justiça. Olha para o seu irmão e fala para ele, Deus faz justiça. Então, nós devemos perdoar. Porque quando você não perdoa, isso atrapalha você manter uma vida cheia do Espírito Santo. A Bíblia diz que o céu se fecha sobre a nossa cabeça. Então, muitas vezes, pode ser que você não esteja sentindo a presença de Deus como você sentia antes. Pode ser que você não sente que a sua oração tem chegado ao céu, que as suas orações não são respondidas, que Deus não tem falado tanto como falava antes com você, porque você está precisando liberar perdão para alguém. E nessa noite é noite de você liberar perdão para pessoas. Nessa noite é noite de você andar em liberdade. Nessa noite é noite de você ser cheio do Espírito Santo novamente. Essa noite é noite de você voltar a ouvir a voz do Espírito Santo, a sentir o Espírito Santo quando você se ajoelhar para orar na sua casa. Então, isso é importante. Terceira coisa que nós precisamos abandonar o orgulho. Tiago capítulo 4, versículo 6, olha o que a palavra de Deus diz lá. Tiago capítulo 4, versículo 6. Antes ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então olha só, o Espírito Santo trabalha em pessoas que reconhecem e dizem, eu preciso de Deus. O soberbo, ele diz assim, eu consigo sozinho. Eu faço. Eu me viro. Não preciso de ninguém. Esse é o soberbo. Essa pessoa, ela nunca vai receber a ajuda do Espírito Santo. Ela nunca vai desfrutar de direções de Deus na vida dela. Por quê? Porque a Bíblia está falando que Deus resiste ao soberbo. Mas aqueles que chegam diante do Senhor, humilde, ele chega diante do Senhor e ele fala, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, me ajuda. O soberbo, ele levanta todos os dias e ele não fala com Deus, ele vai embora. Ele levanta, vai trabalhar, vai fazer os seus negócios e ele acha que ele não precisa da ajuda do Senhor. Então ele não ora, ele não busca Deus, porque ele quer fazer as coisas sozinho. Mas aquele que é humilde, ele sabe que ele reconhece o senhorio do Senhor na vida dele, ele precisa de Deus. Então ele vai todos os dias, ele vai buscar ao Senhor e vai falar, Senhor,
Eu preciso da tua direção, eu preciso da tua ajuda, eu preciso que o Senhor me abençoe, eu preciso que o Senhor me dê sinais, eu preciso que o Senhor fale comigo. Sozinho eu não consigo, Senhor. Eu preciso da tua ajuda. Então, a plenitude do Espírito, ela começa quando nós deixamos de controlar tudo e aprendemos a depender de Deus. O soberbo, ele quer controlar tudo na vida dele. O humilde, ele aprendeu a depender de Deus em tudo na vida dele. Então, nós precisamos abandonar o orgulho. Nós precisamos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. A palavra de Deus diz isso. Quando nós somos humildes, quando nós reconhecemos que sem Deus nós não somos nada. Quando nós clamamos por Ele, pedimos a ajuda dEle, pedimos a direção dEle, nós alcançamos o quê? Graça. O que é graça? Graça é favor. Graça é a bênção do Senhor sobre a sua vida. Graça é você receber de Deus mesmo sem você merecer. O soberbo, ele olha e fala, eu mereço. O humilde, ele olha e eu falo, se não for a sua misericórdia, eu não sei o que será da minha vida. Se não for o Senhor, não tenho o que fazer. Então, todos os dias, busque isso. Se coloque aos pés do Senhor. Somente pessoas humildes se ajoelham diante do Senhor e reconhecem a dependência que tem dEle. Pessoas orgulhosas só olham para Deus quando elas estão precisando muito. As pessoas humildes, em todo tempo, elas estão buscando a presença do Senhor. Outra coisa que nós precisamos abandonar: a vida dominada pela carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Olha o que diz lá a palavra do Senhor. Gálatas capítulo 5, 16. Olha o que o Senhor diz aí nessa palavra. Digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, olha só, Paulo, ele nos apresenta aqui um contraste entre a carne e o Espírito. O que é a carne? É a nossa vida pecaminosa. A carne é a sua vida antes de você aceitar Jesus. Então, há uma luta. A carne, a Bíblia chama do seu velho eu, do seu velho homem, da sua velha criatura, antes de você conhecer a Deus. A sua carne, ela pende para o mundo, ela pende para o pecado, ela pende para o diabo e ela pende para o inferno. A sua nova criatura, que é o seu espírito, que é o seu ser espiritual, ela pende para as coisas de Deus, ela pende para Deus, ela pende para a eternidade e ela pende para o céu. Então, dentro de você há uma guerra, há uma luta entre a sua carne e o seu espírito, entre o seu velho eu, a sua velha natureza e a natureza de Deus. A sua velha natureza fala para você, peque, aproveite, vá viver a sua vida no mundo, vá praticar, vai andar de acordo com os seus desejos, vai andar de acordo com os seus pensamentos, vai andar de acordo com as suas vontades. Porque assim, a nossa carne, ela faz a gente andar e viver por prazeres. Porque o pecado, ele é prazeroso. Olha para o seu irmão e fala para ele, o pecado é prazeroso. Oh, o pecado é bom. O pecado é muito bom. O pecado não é ruim. Se o pecado fosse ruim, ninguém queria pecar. Pecar é gostoso. Ele traz uma sensação boa. Usar droga. Por que as pessoas usam drogas? Porque a droga traz uma sensação boa quando você usa. Deixa o medroso valente, deixa o fraco forte, deixa o tímido extrovertido, deixa o covarde valente. E quando eu falo de droga, eu falo de todo tipo de droga, desde bebida alcoólica, as outras drogas mais pesadas. Por que as pessoas usam? Porque é bom, porque é gostoso.
faz bem na hora. Por que que as pessoas se prostituem? Porque sexo é bom. O sexo foi Deus que criou. Então tem gente que gosta muito de se prostituir, de fazer sexo com vários homens, com várias mulheres. Por quê? Porque é gostoso, satisfaz, traz um prazer. Então o pecado, ele é prazeroso, ele traz prazer. Então a nossa velha natureza pende para isso, para você ter uma vida só de prazer. Agora, o problema é a consequência disso. O pecado é gostoso, mas o que destrói é a consequência do pecado. Qual que é a consequência de uma pessoa que vive a vida dela usando droga? Você sabe, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Uma hora o diabo vem cobrar. Uma hora o diabo vem cobrar o salário dele. E por isso que você vê aí fora pessoas que vivem para o prazer, que vivem para o pecado, que vivem para satisfazer as suas vontades, que vivem para satisfazer a sua velha natureza. Você vê essas pessoas caminhando para o inferno. Então, a nossa carne, ela sempre vai pender para o mundo, ela sempre vai pender para o diabo, ela sempre vai pender para o pecado. Agora, o nosso espírito não. O nosso espírito, ele pende para Deus. Então, o nosso espírito, e muitas vezes tem pessoas que falam assim, ai, como é difícil servir a Deus. Você já ouviu essa frase? Como é difícil servir a Deus. Esses dias um rapaz chegou e falou para mim, pastor, é difícil servir a Deus, né? Eu falei para ele, não. Eu não acho difícil servir a Deus. Para mim, é difícil viver numa vida do pecado. Porque você lá no mundo, você está satisfazendo a sua carne e você é escravo do diabo. Lá no mundo, você é cavalo de Satanás, sai fora. Lá no mundo, o pecado está te levando para o inferno. Difícil é servir o diabo, porque você se torna o quê? Escravo dele. Você vive sendo escravo do diabo e ainda vai para o inferno. Agora aqui não. Na igreja você está servindo a Deus, você está sendo abençoado, você está sendo transformado, você é livre do pecado, você é livre da condenação e você está caminhando para a vida eterna, para o céu. Então como assim? Eu falei, isso é uma mentira que o diabo plantou na sua mente. Isso é uma mentira que o diabo plantou na sua mente. Porque quando você conhece a Deus, a Bíblia diz que você pega nojo do pecado. Você não quer saber das coisas do pecado. Você se afasta do pecado. Quando você conhece a Deus, você não quer mais viver no mundo. Não é porque você tem medo, porque as pessoas pensam que nós servimos a Deus porque nós temos medo de ir para o inferno. Não. Não, nós servimos a Deus porque nós achamos um prazer maior do que o pecado. É mais prazeroso o que eu vivo hoje do que quando eu vivia lá no pecado. Eu tenho mais alegria, eu tenho mais paz, eu tenho mais felicidade, eu caminho com o Espírito Santo. Eu não preciso de droga para me alegrar, eu não preciso de droga para vencer a minha timidez, eu não preciso, por quê? Porque eu ando em liberdade, eu tenho o poder de olhar e falar, não, para o pecado não quero. Então você é livre, aí sim você é livre, mas lá você é escravo, irmão. Então o que acontece? Por que nós temos que abandonar a nossa velha natureza? Porque a nossa velha natureza, ela pende para o pecado e nos afasta de Deus. E a Bíblia diz que essa é uma luta que nós vamos enfrentar diariamente até a vinda de Jesus. Então todos os dias você vai ter uma luta interna para abandonar Jesus e para ir para o pecado de novo. Mas você precisa fazer o quê? Abandonar a velha natureza e abraçar com toda a sua força a sua nova natureza, a sua nova vida. Como é que nós fazemos isso? Então, primeiro, você precisa vencer na sua mente. Primeira coisa que você precisa vencer é esse negócio de achar que servir a Deus é difícil. Isso é uma fortaleza do diabo dentro de você. Tem que mudar isso. Difícil é viver nas garras de Satanás. As pessoas são obrigadas a fazer o que o inimigo manda.
As pessoas são obrigadas a achar que a alegria dela está num pacotinho de farinha, que a alegria dela está num copo de cachaça, que a alegria dela está numa transa, que a alegria dela... Não! Não! Isso só destrói, isso é ser escravo. Isso está te levando para o inferno. Então a pessoa está presa. Por que tem pessoas que não conseguem se libertar disso? Porque ela está presa, ela já virou um escravo. O inimigo leva ela cada dia mais para mais fundo, para mais longe de Deus, para mais perto do inferno, para mais fundo no poço. No lamaçal do inimigo, ele vai cada dia mais, vai se afundando. Começa na sola do pé e vai subindo para o tornozelo, e vai subindo para o joelho. E cada dia mais o pecado vai enfiando você dentro do lamaçal do pecado. Porque o inimigo está te empurrando, está te empurrando, está te empurrando. Agora, quando você alimenta o seu espírito, quando você abandona a vida da carne e começa a viver na dependência de Deus, você cada dia mais vai se libertando disso. Por isso que quando você, do dia que você se converteu até hoje, meu irmão e minha irmã, você olha para a sua vida e fala assim, tem coisas que você olha e fala assim, eu praticava isso? Não acredito. Misericórdia. Misericórdia, como eu pude fazer isso? Já aconteceu isso com você? Quando o Senhor traz luz sobre você, quando você começa a enxergar a sua nova vida e enxergar a sua vida das trevas, você olha e fala, meu Deus, tem misericórdia de mim, como que eu pude fazer isso? Como que eu pude? Por quê? Porque a luz brilhou, o Espírito Santo entrou e produziu transformação. Agora cultiva essa vida. Cultive essa vida de liberdade, cultive essa vida com o Espírito, que cada dia mais você vai crescer, você vai ver que você não precisa de nada para ser feliz, você não precisa de dinheiro, você não precisa de prazer, por quê? Porque a alegria do Senhor te fortalece. Você vai começar a experimentar a presença e a intimidade com o Espírito Santo, e você não troca a presença e a intimidade com o Espírito Santo por nada nesse mundo. Nada mais te satisfaz. Somente a presença do Senhor. Então alimente seu espírito, alimente sua vida com Deus. Ore, jejue, busque a Deus, se envolva com a igreja, cresça. Que aí você vai ver como vale a pena e como é bom servir a Deus. Olha para o seu irmão e fala para ele, bom mesmo é servir a Deus. Fala de boca cheia, olha para o seu irmão do lado da direita e da esquerda, fala de boca cheia assim, ó, com aquela cara assim, ó. É bom demais servir a Deus. Aleluia. Aleluia. Então olha aqui para mim. Você precisa abandonar aquilo que constantemente te afasta de Deus. Você precisa abandonar, se você ficar alimentando constantemente aquilo que te afasta de Deus, você vai enfraquecendo a sua sensibilidade espiritual. Então você precisa parar de alimentar a sua velha carne, o seu velho eu. Sabe, o jejum é uma forma de quebrar isso. Amém, irmãos? O jejum é uma forma de você matar a carne. O jejum ajuda você a matar a sua carne de uma forma poderosa. Sua carne grita quando você está jejuando. A sua carne começa a querer que você faça coisas. Olha, se tem uma hora que a sua carne grita, é quando você está jejuando. Que ela quer que você para de jejuar todo o tempo. Por quê? Porque quando você está jejuando, você está entregando a sua vida para Deus. Está falando, Senhor, eu prefiro mais o Senhor do que a minha própria comida. E aí a sua carne começa a gritar. Então você está matando a carne. Aproveita e entra nesse jejum de 21 dias aí, ó. E vai matar a sua carne, vai se encher do Espírito Santo. Então nós precisamos aprender a dizer não para aquilo que alimenta a nossa velha natureza e dizer sim para aquilo que fortalece a nossa comunhão com Deus. Eu tenho certeza que tem irmãos aqui, nessa noite, que antes de vir para o culto, o inimigo falou para você, não vai não. Hoje é domingo, hoje é o seu único dia de descanso, vai descansar. Olha, vai assistir o jogo do Corinthians, sabe? Vai assistir o Fantástico, sabe? Olha, tá friozinho, fique em casa hoje.
Fique em casa hoje, um dia que você não vai na igreja, não tem problema não. O diabo ficou aqui, ó, no seu ouvido falando, sim ou não? Sim ou não? Aí se começou a te dar uma dor nas costas do nada, aí minhas costas estão doendo. Uma dor de cabeça, tô com dor de cabeça, acho que eu não vou no culto hoje não. Mas aí você olhou e falou, eu tenho que ir adorar a Deus. E você veio. E você venceu a carne. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus por aqueles que venceram a carne hoje, a vontade de ficar em casa e estão aqui nessa noite celebrando ao Senhor. Você está no caminho certo. Então todas as vezes que a sua carne for tentar impedir de você fazer as coisas de Deus, aí que você tem que fazer. Por exemplo, eu vou levantar mais cedo para orar. Aí você coloca o relógio para despertar um pouquinho mais cedo. Aí quando o relógio desperta, aí o diabo fala, não, fica mais um pouquinho na cama. Deixa eu contar um segredo para você. O diabo nunca vai chegar e vai falar assim, olá, eu sou o diabo. Eu vim aqui para falar para você ficar mais um pouquinho na sua cama. Não, o diabo ele vai usar a primeira pessoa. Ele vai falar no seu ouvido como se fosse você falando para você. Então ele vai falar assim, acho que eu vou ficar mais um pouquinho na cama. Não vou orar não. Hoje eu não vou orar não. Hoje eu não vou ler a Bíblia não. Olha, isso é diabo. Isso é diabo. Aí que você tem que ir mesmo. Quando o diabo falar para você, não ora não. Aí que você tem que ir. Não, diabo, eu vou orar. Eu vou orar. Aí que você tem que orar. Sabe por quê? Porque o diabo consegue enxergar nas regiões celestiais. Quando você está para receber algo de Deus, é a hora que o diabo luta contra você, para impedir você de receber aquilo de Deus. E quando você olha e o diabo fala para você, não ora não, aí você fala, é que eu tenho que orar, porque Deus está querendo liberar algo sobre a minha vida. Aí é que eu vou ler a Bíblia, porque Deus está querendo falar comigo. Então olha só, lute contra a sua carne e se encha do Espírito. Porque quanto mais você buscar as coisas de Deus, mais sensível você vai estar a ouvir a voz do Espírito Santo, a seguir as direções que o Espírito Santo libera sobre a sua vida. Eu vou contar uma coisa para você. Talvez você não saiba, mas Deus está falando constantemente com você. Sabia disso? Tem gente que ora e fala, Senhor, faz tempo que o Senhor não fala comigo. Não, outro engano do diabo. A Bíblia diz que Deus está em todo o tempo falando. Somos nós que muitas vezes temos dificuldade de ouvir Deus falar. Olha, nós estamos aqui nessa reunião aqui. Você olha aqui para o céu, olha para o teto daqui, você olha para os cantos dessa igreja, você não enxerga nada. Mas aqui tem centenas de ondas do rádio, ondas da internet, ondas de televisão passando aqui dentro aqui. Se você pudesse enxergar com um olhar biônico, você ia ver um monte de ondas passando aqui. De rádio, de internet, de televisão. Se você ligar um rádio agora, ele vai captar uma onda do rádio. Mas nós não enxergamos. Assim é Deus também. Deus está constantemente falando conosco, mas muitas vezes nós não estamos sintonizados em Deus para ouvir Ele falar. Então, quando você se alimenta das coisas de Deus, mais sensível você vai estar a ouvir a voz do Senhor. Quanto mais você buscar a Deus, mais Deus vai se revelar a você. O que a palavra de Deus diz? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. É você desejar. Então Deus está constantemente falando com você. Você precisa estar atento para ouvir a voz dele falando com você. Então, outra coisa importante que nós precisamos abandonar, pensamentos que não vêm de Deus. Isso aqui é importantíssimo. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Olha o que diz lá. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então olha só, nem todo pensamento merece permanecer na sua mente.
a sua mente é um campo de batalha. Olha aqui para mim. A sua mente é um campo de batalha. Na sua mente é onde pensamentos entram. Pensamentos de Deus e pensamentos do inimigo também. Então, não tem como, até a vinda de Jesus, não tem como você dominar sobre pensamentos. Nós somos constantemente, eu também como pastor, eu também sou constantemente bombardeado com pensamentos malignos. Nós não temos como evitar do inimigo lançar pensamentos, e a Bíblia chama isso de dardos inflamados do maligno. Então, o que acontece? Eu não posso impedir que pensamentos ruins entrem na minha mente, mas eu posso impedir que eles permaneçam. Eu posso impedir deles permanecerem. Tem um ditado que diz assim, né? Você não pode impedir de um passarinho fazer cocô na sua cabeça, mas você pode impedir dele fazer ninho. Por exemplo, você está passando na rua, você deu o azar de passar embaixo de um fio e ter uma pomba sentada lá, e ela maldosa, na hora que ela vê você passando, ela mira e não tem como você impedir. Você não viu, já era. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo. Por incrível que pareça. Mas de um passarinho fazer um ninho na sua cabeça, aí tem como você impedir. Então, é a mesma coisa. Você não tem como impedir que na sua mente entre pensamentos de derrota, entre pensamentos de ódio, pensamentos de vingança, pensamentos impuros, entre inveja, entre desesperança, entre desobediência. Você não pode impedir que essas coisas entrem, mas você pode impedir que elas permaneçam dentro de você. Como é que você faz? Repreenda. Manda embora. O diabo vem e lança um pensamento lá, porque assim, olha aqui para mim, tudo começa com os olhos e com a mente. Então, o pecado ele começa primeiramente pelos olhos, pelos seus sentidos, né? Pelos 5 sentidos. Mas olha só, muitas vezes você vê uma coisa e o pensamento entra. E aí, o que acontece? Se você alimentar pensamentos negativos, isso vai te prejudicar. Por exemplo, você fica triste, do nada você está feliz, já aconteceu isso com você? Do nada você está feliz, daqui a pouco vem um pensamento ruim e você fica o quê? Triste. Por que você fica triste? Porque você alimentou aquele pensamento de tristeza. Aí o que acontece? Quando você alimenta o pensamento, presta atenção aqui, ele desce para o seu sentimento. E aí é onde você sente a tristeza. Agora, se você rejeita o pensamento, ele vai embora. Ele não permanece. Então, quando você alimenta o pensamento, é onde ele toma conta da sua alma, do seu sentimento, e depois toma conta da sua vontade. Então, por exemplo, o diabo lança um pensamento de você, não vai na igreja hoje não. Aí você pega e fala assim, acho que eu não vou mesmo não, estou cansado. Você está alimentando o pensamento. Estou cansado, amanhã eu tenho que trabalhar, um dia que eu faltar na igreja não tem problema não. Eu acho que eu não vou não. Pronto, você alimentou o pensamento. Aí desceu para o seu sentimento, aí você fica até você começa a sentir dor. Olha só, estou tão cansado mesmo. Aí a sua vontade vai lá no nível 0. Também não estou com vontade de sair mesmo. Vou ficar aqui deitado aqui mesmo. Pronto. Te venceu, o seu pensamento venceu. Agora, quando o pensamento vem, você tem que fazer o quê? Analisar ele. Isso aqui é de Deus, ou é meu, ou é do diabo? Aí você tem que aprender a dominar sobre a sua mente. Olha para o seu irmão e fala para ele, aprenda a dominar sobre a sua mente. Você tem que aprender a dominar. Por quê? Porque a mente é sua. Fala para o seu irmão, a mente é sua. Não é de ninguém. A mente não é do diabo nem de Deus, ela é sua. Aí você quer que o Espírito Santo domine sua mente. Não, a mente é sua. Quem tem que dominar é você.
É você que vai permitir o diabo ou o Espírito Santo trabalhar na sua mente? Quem que você prefere? Quem que você escolhe? É você. Então, você tem que dominar sobre ela, tem que aprender a dominar sobre seus pensamentos. Então, blinde a sua mente com coisas negativas. Não aceite coisas negativas. Não aceite o medo, não aceite a vergonha, não aceite o ódio, não aceite a derrota. Você tem que lutar contra essas coisas, mandar embora. Ó, sai pensamento de medo. Sai pensamento de derrota. Eu submeto a minha mente ao controle do Espírito Santo, porque como é que você coloca a sua mente sob controle do Espírito Santo? Submetendo a sua mente à palavra de Deus. O que Deus diz sobre essa situação? Então é isso que eu vou pensar. Olha lá, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, então é nisso que eu vou pensar. É nisso que eu vou pensar. Pronto. Aí, meu irmão, você vai andar em vitória todo dia. Acabou a tristeza, acabou a depressão, acabou a amargura, acabou o medo, acabou a derrota na sua vida. Então você precisa submeter a sua mente a coisas boas, a palavra de Deus, aquilo que Deus diz sobre você, não aquilo que o diabo diz. O diabo vai lançar na sua mente, você é um derrotado, nada dá certo na sua vida, você não vai conseguir prosperar, você não vai conseguir avançar, você não vai conquistar. Você tem que jogar isso tudo fora, fala ao contrário. Eu vou prosperar, eu sou uma bênção, eu sou amado do Senhor, eu sou filho de Deus, eu vou conquistar, eu vou vencer, eu vou ter o melhor de Deus na minha vida. E aí o Espírito Santo vem, ó, e ajuda você. Aí o Espírito Santo vem e potencializa os pensamentos bons na sua cabeça. E ele vai abrindo portas para você e vai te ajudando você a avançar e vencer. Outra coisa que você precisa abandonar, se você quiser ter uma vida cheia do Espírito Santo, abandonar amizades e ambientes que te afastam de Deus. Olha o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 13. Já estou encerrando já. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, desculpe, versículo 33. Olha o que diz aí. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Olha só, má conversação. Quando você anda com pessoas ruins, com pessoas negativas, quando você anda com pessoas que querem viver uma vida longe de Deus, isso te prejudica. Isso te prejudica. Quando você anda com fofoqueiro, você é chamado do quê? Quem anda com fofoqueiro é chamado do quê? Quem anda com ladrão é chamado do quê? Quem anda com mentiroso é chamado do quê? Então, olha só. Toma cuidado com quem você anda. Toma cuidado com as pessoas que você anda. Não adianta você falar que você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, e está andando lá com o ladrão, está andando com o mentiroso, está andando com o fofoqueiro. Não. A Bíblia não está falando para você desprezar essas pessoas, mas está falando para você tomar cuidado, porque o pecado contamina. A mentira, quando você anda com o mentiroso, a mentira contamina. Quando você anda com o fofoqueiro, sabe, a Bíblia chama o fofoqueiro de mexeriqueiro. Por quê? Quem aqui já chupou mexerica? Hoje eu estava chupando uma, por incrível que pareça. É uma das frutas que eu mais gosto. Eu estava chupando aquela mexerica carioquinha, que é aquela mais cheirosa que tem. E aí eu descasquei ela, chupei ela todinha, aí depois eu ficava cheirando meus dedos. Porque eu já estava longe de casa, não dava para me chupar mais uma. Aí eu fiquei cheirando meus dedos, sentindo o cheiro dela. Por que a Bíblia chama o fofoqueiro de mexeriqueiro? Porque a fofoca contamina. Quando você anda com fofoqueiro, você é afetado pelo cheiro dele. Você é afetado. Então, o mexeriqueiro é por quê? Porque ele contamina todo mundo com a fofoca dele. E quando você anda com fofoqueiro, você é contaminado. Quando você anda com pessoas que não querem Deus, você é contaminado com isso. Quantas vezes, irmãos, eu vi pessoas jovens, principalmente jovens na igreja, que começaram a andar,
fui numa balada, vou numa balada, irmão, não vai, ali não é seu lugar. Não, eu vou lá, mas eu vou lá para pregar o evangelho. Eu não sei que evangelho, né? Aí o que acontece? A pessoa cai. A queda é iminente. Então, deixa eu te falar uma coisa. Se não for para você influenciar, não ande com essas pessoas. Ou você influencia, ou você é influenciado. Olha para o seu irmão e fala para ele. Ou você influencia, ou você é influenciado. Não tem como você ficar neutro com pessoas. Ou você influencia, ou você é influenciado. Não, pastor, mas eu quero a salvação. Então, influencia. Traz para a igreja. Ao invés da pessoa levar você para a balada, traz ela para a igreja. Aí você está influenciando. Agora, se ela leva você para a balada, ela está te influenciando. E aí é perigoso. Você vai se afastar de Deus. Então, olha só. Existem ambientes que fortalecem a nossa fé. E tem ambientes que enfraquecem a nossa vida espiritual. Se você está andando com pessoas que te deixam fraco espiritualmente, o conselho que eu te dou nessa noite, se afaste. Então eu vou me afastar do meu marido. Não estou falando isso não, pelo amor de Deus. Nada disso. Aí você tem que influenciar. Não se afastar. Estou falando de outras pessoas, seu marido, sua esposa, não. Quem deseja ser cheio do Espírito Santo precisa aprender a escolher suas influências. Por quem que você vai ser influenciado? Você quer crescer no Espírito Santo, fica andando com pessoas que não têm a unção de Deus, nem a vida de Deus, não te edificam? Não pode. E por último, você precisa abandonar a desobediência. Lá em João capítulo 14, versículo 15 diz: se guardares os meus mandamentos, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, olha só, nós não podemos ficar pedindo constantemente, Espírito, me enche, e ao mesmo tempo dizer, eu não quero te obedecer. E ao mesmo tempo, com as suas atitudes, você está fazendo ao contrário. Então, a verdadeira plenitude do Espírito Santo, ela vem quando nós nos submetemos e obedecemos à vontade dele. E assim você vai vencer a frieza espiritual. Quando você se enche do Espírito, você vence toda a frieza espiritual. Lá em Tiago capítulo 4, versículo 8, diz assim: aproximai-vos de Deus, e ele se aproximará de você. Você vai vencer. Então, isso é importantíssimo. Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. O grande princípio que eu queria ensinar para você nessa noite está lá em Efésios capítulo 5, versículo 18. O pessoal do louvor pode subir. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, que diz assim: enchei-vos, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Olha só, aqui o apóstolo Paulo ele está falando, enchei-vos. Isso aponta para uma vida continuamente rendida ao Espírito Santo. Não é apenas uma experiência com Deus no culto, mas é permitir que o Espírito Santo de Deus